Paz do Senhor Jesus! Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra de hoje, o tema de hoje, é o que significa ser cristão. E essa palavra o Senhor já tinha colocado no meu coração desde o dia 8 de janeiro. E eu estava ansioso e ao mesmo tempo preocupado. Porque para cada vez que eu lia a palavra, que eu via a pregação, eu dizia, meu Deus, quanto me falta. Quanto ainda tenho que evoluir, quanto tenho que buscar. E o texto base dessa nossa pregação de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 26, a parte B, que diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Só que antes de dar continuidade a isso, irmãos, eu queria que a gente entendesse que cidade era Antioquia, o que estava acontecendo, qual era o momento, como foi que criou-se, como foram chamados, por que foram chamados cristãos. Para vocês saberem, Antioquia era uma cidade da Síria e ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Extremamente pagã, cheia de idolatria, imoralidade, filosofias gregas, sincretismo religioso, conhecida por sarcasmo e zombaria. Tudo isso já sem a presença física de Jesus, porque ele já tinha sido crucificado, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha subido aos céus. E aquele povo que ali estava proclamando o nome de Jesus, já estava sem Jesus fisicamente há mais ou menos 30 a 40 anos. E há 30 a 40 anos eles estavam sendo perseguidos, mortos, esquartejados, jogados na arena para serem mortos por leões, por tigres, por gladiadores. Estavam sendo usados seus corpos para serem tochas, para iluminar a cidade de Roma. Os cristãos desta época, que foram taxados como cristãos pela primeira vez, iluminavam a cidade de Roma com seu próprio corpo em chamas. E sabe quantos desses estavam fugindo? Nenhum. Nenhum desses cristãos, obrigado, irmão, estavam fugindo. Eles estavam sendo perseguidos e mortos das formas mais brutais que o Império Romano conseguiria pensar. Mas eles não estavam fugindo. E eles estavam sendo taxados de cristãos, sabe por quê? Porque aqueles que os perseguiam, que os martirizavam, estavam fazendo zombaria deles. É os pequenos cristos. São os pequenos cristos. E por isso que ficou como cristão. E aquilo que começou como um apelido que ninguém ia gostar, os próprios cristãos disseram: eu sou cristão. Eu sou cristão. Isso não me traz amargura, isso não me traz incômodo, isso me traz força, isso me traz graça, porque se é para morrer com propósito, então eu vou morrer parecendo com Jesus. Eu vou morrer buscando ser semelhante a Jesus. Como vai ser a morte? Não me interessa. Não incomodava eles a forma que eles seriam mortos. Incomodava não parecer com Cristo. Isso sim, para eles, era algo que gerava incômodo. E o peso do nome cristão, vivemos um tempo em que ser cristão não custa nada. Hoje, não custa nada. Não custa renúncia, não custa obediência, não custa santidade. Para eles, na Bíblia, ser cristão custava tudo. E para um povo que já não tinha muita coisa, porque estava sendo perseguido desde que decidiram proclamar Jesus como sendo seu Salvador, a única coisa que eles ainda tinham era a vida. E eles abriram mão da vida. Por que é que a gente escutou aquela frase de Paulo? Viver é Cristo
morrer é lucro. Será que estes homens e mulheres estavam preocupados em morrer? Ou eles estavam preocupados em proclamar o nome daquele que eles tinham convicção que era o Cristo vivo, que desceu do céu, veio até eles, foi crucificado, ressuscitou, reapareceu, subiu aos céus e está à direita do Deus Pai, abrindo caminho para mim e para você. Você só tem acesso por isso. E o que é a morte diante disso, irmão? Nada. E eles entenderam. Eles foram chamados de cristão por quem os observava. Olha que engraçado. Eles não se intitularam cristão. Eles não disseram, a partir de hoje nós somos cristãos. Então tem o Jesus Cristo e nós agora somos cristãos. Não. Não foi um autotítulo. Não foi eles que se autodenominaram cristãos, mas as pessoas que estavam ao seu redor, que viam o seu comportamento, o quanto eles amavam, o quanto eles perdoavam, o quanto eles lutavam, o quanto eles buscavam a Cristo, o quanto eles se colocavam na posição de servo, até dos seus algozes. Estes disseram, eles são cristãos. Eles foram cristãos por observação. As pessoas ao redor observaram eles e disseram, eles são cristãos, eles são semelhantes a Jesus Cristo, eles são parecidos com Jesus Cristo, eles se comportam como Jesus Cristo, eles amam como Jesus Cristo, eles andam como Jesus Cristo. O nome disso é título, mas título que vale alguma coisa, irmão. Esse título vale. A pergunta desta noite, ela não vai ser confortável, mas ela é necessária. Somos cristãos de identidade ou apenas de discurso? Eu sou cristão porque quem caminha do meu lado, ou anda perto de mim, ou me acompanha, ou olha minhas atitudes, olha meu comportamento, olha os meus olhares, me acha parecido com Cristo, ou porque eu digo que eu sou cristão? Não precisamos de discurso para dizer que somos cristãos. O melhor discurso que a gente pode ter é a nossa identidade firmada nele. Para aquele que me vê, aquele que me conhece, aquele que anda junto de mim, e até aquele que ouviu falar de mim, diga, esse é um cristão. Esse é um homem que parece e busca ser semelhante a Jesus em cada atitude. É sobre isso, irmãos. A gente não está preocupado com discurso, não. A gente quer ter identidade. Identidade é o que me define. Discurso é o que eu digo que eu tenho. Identidade é o que eu sou. E se eu não for semelhante a Cristo, tudo não passa de um discurso. Porque há uma diferença eterna entre dizer que pertence a Cristo e viver como alguém que foi comprado por Ele. Eu, você, todos nós que estamos aqui fomos comprados e por um alto preço. O maior preço. Cada gota de Jesus naquela cruz foi por mim e foi por cada um de vocês. Cristão não é um título. Cristão era um termo de observação pública, significa pequenos cristos semelhantes a Cristo. Eles não eram conhecidos por placa de igreja, pela liturgia, pelo discurso, mas pela vida. Eram aqueles homens e mulheres que estavam sendo mortos, apedrejados, esquartejados, queimados, torturados, estuprados, e estavam sendo chamados de quê? Cristãos. Eles não abriram mão de parecer com Jesus, nem no maior das torturas que eles passaram, irmão. E a gente está abrindo mão porque a gente acha que alguém vai achar que a gente é careta, se a gente disser que é cristão. Alguém no trabalho vai dizer assim, poxa, o cara é cristão. Coisa careta, coisa chata, né? Deve ser um cara retrógrado, deve ser um cara muito cheio de regras. E isso, na maioria das vezes, está fazendo com que alguns cristãos de discurso mudem seu comportamento para ter a validação de um homem, ou de um grupo, ou de uma parcela de homens, que não fez nada pela tua salvação, que não deu nada para que tu fosse salvo, que não abriu porta nenhuma para que tu chegasse no reino dos céus. É por este homem que tu está mudando o teu comportamento, e não por Cristo, que já fez o que tinha que ser feito pela tua salvação. Aqui começa o confronto, irmão. Se hoje sua vida fosse observada,
no trabalho, no trânsito, dentro de casa, no casamento, nas relações, nas reações, quando ninguém está vendo, as pessoas veriam Cristo em você? Ou apenas alguém religioso, moral, educado? Como é que a gente está sendo observado, irmão? E eu me coloco nesse texto, tá? Quando o pastor me perguntou hoje, ele perguntou, e a pregação, irmão, como está? Eu disse para ele, está dura. Está dura. Porque cada palavra que eu estou proferindo aqui, irmão, antes que te toque, ela já me dilacerou. Porque cada vez que eu escrevi alguma coisa, cada vez que eu li alguma coisa, eu dizia, Jesus, como eu estou distante, como eu estou longe. É só graça, porque se não fosse a graça, ninguém aqui alcançaria a salvação, irmão. A gente está muito distante de querer e se comportar e parecer com Jesus. Cristianismo não é visível. Cristianismo que não é visível na vida, não é identidade, é rótulo. O cristianismo, ele precisa ser visível. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam olhar para a gente, se sentir constrangidos pelo meu comportamento, pelo seu comportamento, que reflete Jesus, e não parecer com um grupo que está selecionando. Você não precisa parecer com nenhum grupo que você faz parte. E se você está buscando a aprovação para fazer parte desse grupo, então você está abdicando de querer parecer com Jesus. Então escolha, ou você parece com Jesus, ou você parece com um grupo de pessoas que não fez nada por você, e que na primeira oportunidade que tiver, vai te trair, vai te apedrejar, vai te torturar, vai te esquartejar, vai te entregar aos leões, porque o único que estava disposto e fez tudo, entregou a própria vida por você e por mim, foi Jesus. E é Ele que precisa do meu comportamento e meu comprometimento com a palavra dEle. Aos homens cabem apenas enxergar Cristo em mim. Isso é o que cabe. Seguir Cristo não é admirá-lo, é negar a si mesmo. Jesus nunca chamou ninguém para admirá-lo, ele chamou para seguir. Jesus não chamou nenhum de nós apenas para admirar sua beleza, seu poder e sua glória. Ele disse, deixa e segue-me, vem comigo. E quem segue copia, quem segue reflete, quem segue se comporta, quem segue faz aquilo que o seu mestre faz. Porque seguir alguém, dizer que serve alguém, não comportar-se como ele, não é seguir, é fingir que você segue. E vai chegar um momento de confronto. Eu posso enganar qualquer um dos irmãos aqui. Eu posso fingir ser cristão, irmão. Evito falar palavrão na frente de alguém, evito me comportar com palavras chulas, evito me embriagar, evito tomar bebida alcoólica, evito fazer pecados que são muito claros aos olhos humanos. Mas o meu coração, se verdadeiramente não quiser parecer com Jesus, aquele que tudo vê, vai me confrontar. E ele vai identificar que o que eu tinha não era uma identidade, era um rótulo. O que eu queria era apenas um rótulo de aprovação de um povo que eu estou inserido. Sabe quantas vezes esse rótulo precisa impactar a minha e a tua vida e fazer com que o nosso comportamento esteja alicerçado nesse rótulo? Nenhuma, porque aquele que se sacrificou por mim e por você só quer que a gente o siga, sem ressalva. Em Lucas 9, 23, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é poesia espiritual, irmão, é confronto diário. Cristo não disse, venha quando der, venha se for conveniente, venha se não te custar muito caro. Ele disse, toma a tua cruz. E tu sabe o que é cruz? Vocês sabem o que é a cruz? É morte. E se você não estiver disposto a tomar a tua cruz diariamente, matando a si mesmo, você nem eu somos dignos de seguir a Jesus. Porque nós estamos mais preocupados com o maldito rótulo que a sociedade nos dá
do que de fato entregar para Ele o mínimo que eu posso fazer, que é uma vida reta, uma vida digna, seguindo aquele que fez tudo por mim e por você. Não estamos em busca de rótulos, estamos em busca de demonstrar o mínimo de gratidão por aquele que não me devia nada, mas fez tudo. Jesus não te devia nada, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele não devia nada a ninguém. E o que foi que ele fez? O que foi que ele fez por aqueles que ele não devia nada? Ele fez tudo. Ele deu tudo. E aí você está preocupado com o quê? Está preocupado porque um grupo de trabalho vai te achar diferente, vai te achar chato? Está preocupado porque um vizinho vai te achar estranho? Está preocupado porque alguém vai te incomodar, porque tu louva, porque tu glorifica a Deus? Que chamem a gente de cristão, irmão. O que a gente quer é identidade, não é rótulo. Que cada vez mais a gente se distancie dos padrões deste mundo e se aproxime do padrão de identidade que é Jesus Cristo. É sobre isso. Cruz não é símbolo de conforto, cruz é lugar de morte. Aqui precisamos ser honestos diante de Deus. Quantas decisões a gente toma sem nem sequer perguntar ou consultar a Deus? Quantas áreas você ainda chama de minha? Não, isso aqui é meu, isso aqui eu não mudo não, isso aqui são minhas coisas. Você segue Jesus ou apenas utiliza Ele quando precisa? Você está escolhendo usar Jesus por conveniência? Você está tratando Jesus como um acessório? Na hora da dor eu visto o acessório, na hora da bonança eu tiro o acessório porque eu quero curtir a bonança. E na hora que eu quero curtir, eu não posso curtir com Jesus, porque eu vou constrangê-lo com a minha não semelhança a Cristo. É isso, irmão. É isso que a gente está disposto a fazer. É isso que eu estou fazendo. Se Cristo não governa, Ele não é Senhor. Se Ele não é Senhor, então o que Ele é para nós? Não adianta a gente dizer que Cristo é nosso Senhor e a gente não permitir que Ele governe a nossa vida por inteiro. Se você não está disposto a entregar a Cristo todo o governo da tua vida, pare de se intitular cristão. Porque aquele que não se permite ser governado por Cristo não é cristão. Ele diz ser cristão. Cristo não é reformado. Cristão não é reformado. Ele é regenerado. Sabe qual é a diferença, irmão? A gente pega um sofá velho, está todo furado, todo rasgado, a espuma está cheia de coisas horríveis. Aí você pega, tira a capa, joga um perfumezinho, coloca uma capa nova, troca o pé, e ele aparenta ser novo. Por fora ele está novo, ele está reformado, mas ele não está regenerado. Ser cristão é pegar este sofá, queimar por inteiro, as cinzas vão para a mão de Cristo, e Ele refaz o sofá. Ele regenera cada parte daquele móvel para ser novo e semelhante ao que Ele quer, e não ao que você queria esconder. Reformar é ocultar o que eu não quero que as pessoas vejam. Regenerar é matar o que me governa. Regenerar é tirar de mim o que eu mais queria, porque a carne clama e eu pego e eu digo é meu, eu não abro mão. Mas regenerar é abrir mão e dizer, eu mato a mim mesmo por amor de Jesus, por teu nome, pelo teu sacrifício. É eu negar a mim mesmo. Negar quando? No domingo, quando eu venho para a igreja? Não, é negar todo santo dia. Todo dia eu tomo a minha cruz. Todo dia eu preciso me negar. Todo dia eu preciso morrer para mim mesmo. Todo dia eu tenho que dizer não para mim, porque a minha carne só quer pecar. Todo dia, todo santo dia, eu preciso matar a mim mesmo. Porque se não for para ser assim, eu não tenho identidade, eu tenho rótulo. Isso destrói uma mentira moderna, irmão.
Cristianismo não é melhoria de comportamento, não é falar menos palavrão, beber menos, errar menos. Isso pode acontecer, mas não é a raiz. A raiz é um novo nascimento. A raiz é você pegar essa nojeira que é você, matar, enterrar, deixar que os bichos comam e ressurgir, assim como Cristo quer que você ressurja. Limpo, santo, branco, alvo. Isso vai fazer com que eu e você não possamos mais pecar. Não, porque é da nossa natureza, mas eu não tenho mais prazer no pecado. E o Espírito Santo vai gritar dentro de mim para cada mínimo pecado que eu cometer. Ele vai dizer: você não foi regenerado para isso. E se o Espírito Santo não falar, é porque a gente não foi regenerado, a gente está reformado. E eu não quero ser renovado, eu não quero ser reformado, eu quero ser regenerado. Cristianismo sem novo nascimento é maquiagem espiritual, irmão. A pergunta é direta: você vive lutando contra o pecado com a força própria ou vivendo em dependência de um coração transformado? Deixa eu te dizer, para qualquer um daqui, para o pastor, para mim, para bispo, para qualquer referência religiosa que você conheça, ninguém tem o poder de vencer o pecado pela força própria. Ninguém tem a capacidade de vencer o pecado por força do seu próprio braço, porque a nossa essência é do pecado. Agora, quando eu sou regenerado e eu não permito que a minha carne clame mais do que o meu espírito, eu digo: eu não tenho força, mas o Deus que eu sirvo, esse sim tem. E é esse que me impede, é esse que me conduz, é esse que me guia, é esse que me leva. Hoje pode estar até difícil, mas vai chegar um tempo de refrigério, vai chegar um tempo de águas tranquilas, vai chegar um tempo que a tua identidade vai ser, sabe o que, irmão? Um passe livre para aquele local que ninguém, além de Jesus, tem o poder de nos levar. E é por isso que a gente vive aqui, é por isso que a gente luta, é por isso que a gente nega, é por isso que a gente se nega, é por isso que a gente diz: a minha carne quer, mas a minha carne não me possui. Quem me possui é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. É Ele, é por Ele e é para Ele que eu faço todas as coisas, desde que eu decidi morrer para esse mundo podre e viver para Cristo. Ser cristão é viver em transformação, não em conformismo. Em Romanos 12, 22, diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar-se é se ajustar ao sistema, irmão. Transformar-se é ser moldado por Deus. Quando eu me conformo com o mundo, quando eu escuto pessoas dizendo: não é assim mesmo, não é porque esse pessoal é assim mesmo, não que a turma daqui é assim mesmo, não que eles se comportam assim mesmo, isso é se conformar. E o cristianismo puro, simples, genuíno, é oposto ao conformismo. Se os nossos irmãos em Antioquia não estavam com medo de serem tratados como tochas humanas, de serem decapitados, esquartejados, por que tu temes o comportamento de um grupo de pessoas que não te deram nada? Qual o teu medo? Qual o teu medo de não ser aceito pelos padrões desse mundo? Agora eu vou fazer uma pergunta. Se tu está com medo de não ser aceito pelos padrões desse mundo, tu pertence a esse mundo ou tu pertence a Cristo? Se tu está preocupado com o padrão desse mundo, se tu está preocupado em ser aceito por esse mundo, pelas pessoas desse mundo, você está esquecendo que o alvo não é este mundo, é o porvir, é o que vem depois, é pelo que Ele fez por mim e por você. Não é sobre quem está nos questionando agora, é sobre o que eu decidi fazer. Onde não há transformação, algo está errado na fé, irmãos. Cristão pensa diferente, decide diferente, reage diferente. Não é porque é melhor, mas porque foi alcançado pela graça.
Você, a gente se comporta diferente porque a graça já me tomou, a graça já me inundou, a graça me faz pensar diferente. Quando a carne diz assim, revida, faz pior, tu tem poder. Quando a carne diz, tu é mais forte do que ele, esmaga ele. Mas o Espírito Santo diz, eu não quero que você seja mais forte, eu quero que você seja igual a mim. E é nessa hora, irmão, que dói, que machuca, quase sangra. Porque essa carne aqui, ela quer revidar com força. Ela quer fazer o que a carne foi preparada para fazer. Pecar, lutar, bater de frente. E o Espírito Santo diz, eu não quero. Eu quero que você perdoe. Eu quero que você deixe passar. Eu quero que você abdique do poder. Eu quero que você abdique da hora de dar certo. Eu quero que você abdique da razão. Eu quero que você constranja ele com amor. Eu quero que você olhe para ele e diga, não me interessa o que foi feito, eu te perdoo. Eu decidi te perdoar. E não é porque eu era mais fraco, não. Porque aquele que está recebendo perdão sabe. Ele sabe que você era mais forte do que ele. Mas ele vai olhar para você e nesse momento, sabe o que vai acontecer? Ele será um daqueles de Antioquia, que vai olhar para você e vai dizer, ele é um cristão. Não é um cristão de rótulo, não, é um cristão de identidade, porque na hora que ele foi provado, que ele poderia me atacar, me destruir, me revidar, ele escolheu perdoar. Ele escolheu fazer diferente. E quando a gente faz diferente dos homens, o que é que a gente faz? A gente age igual a Jesus. Quando a gente decide ser diferente dos homens, a gente passa a ser igual a Jesus. Se a fé nunca confronta seus pensamentos, se nunca mexe com seus valores, se nunca fere seu orgulho, talvez ela esteja apenas confortando e não te salvando. Irmão, ser cristão, entenda essa frase, ser cristão neste mundo precisa ser desconfortável todo dia. Se a gente não estiver sendo desconfortável, se não estivermos nos sentindo desconfortáveis, a ponto de querer mudar de local, mudar de grupo, mudar, sair das presenças, mudar comportamento, me afastar completamente de maus caminhos, é porque eu estou querendo me parecer mais com eles do que com Cristo. O amor é a prova final da identidade cristã. Em João 13, versículo 34 a 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. O que é que essa palavra está dizendo? Jesus não disse que o mundo conheceria seus discípulos por conhecimento bíblico, por frequência na igreja, pelo discurso correto. Mas, irmãos, ele está dizendo que cada um de nós aqui seríamos conhecidos como cristãos, como discípulos de Jesus, pelo amor. Sabe o que é que a maioria do mundo vai dizer para um discurso desse? Isso é um besta, isso é um mané. O cara pode esmagar esse verme que está lutando contra ele, e ele faz o quê? Ele perdoa e ele ama. E quem disse que eu quero rótulo? Eu quero a identidade. Eu e você não estamos aqui por um rótulo, estamos aqui por uma identidade, e a identidade se chama Jesus. Ela que precisa ser tatuada na nossa vida, no nosso peito, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, para que cada pessoa que nunca te viu, olhe para você e diga, tu é cristão, né? Quando a gente estiver nesse ponto, irmão, é o Espírito Santo dizendo, esse é o caminho. Agora eles estão te enxergando como enxergaram o meu povo lá em Antioquia. Quando o povo estiver sendo identificado por tudo que faz, pelo seu comportamento, é esse sinal que vai dizer para mim e para você, Jesus está feliz com o meu comportamento. Jesus se alegra do meu comportamento. Porque outros estão identificando, não porque eu digo que sou, mas pelo que eu faço. E qual é esse amor, irmão?
Aí vem a parte difícil. É o que perdoa quando dói. Perdoar uma coisa que nem foi lá tão relevante é fácil. Mas quando dói, quando deixa marca, quando deixa ferida, quando faz sangrar, quando você olha e você vê uma cicatriz do tamanho do teu braço e te remete àquele que causou, e que você sabe que você tem total capacidade de fazer algo até pior com aquele que te causou isso, Jesus pede para você baixar o braço, olhar para ele e dizer assim: perdoa. É o perdoar quando dói, não é perdoar as bobagens, é perdoar o que te feriu profundamente a ponto de tirar o teu sono, de fazer com que tu fique pensando todo dia, maquinando, questionando, dizendo: Deus, mas Ele é que eu tenho que perdoar. Irmão, quando Judas, que caminhou com Jesus, entregou o Filho do Homem na mão daqueles malditos outros homens, sabe o que foi que Jesus disse depois de ele já ter consumado o fato? Aqui vem, amigo. Alguém acha que Jesus mente? Alguém acha que Jesus não considerou Judas seu amigo? Jesus não está preocupado com o que a gente fez, Ele está preocupado com o que a gente vai fazer depois dele, depois de nascer de novo por Ele. O que eu fiz não interessa, mas o que eu decido fazer, isso sim interessa a Jesus. Então, irmão, suporta quando cansa, serve quando ninguém vê, morre para o ego. E o ego é aquilo que maltrata cada um de nós cristãos, irmão. O ego, o orgulho, porque é isso que a gente não quer largar, é isso que a gente não quer deixar soltar. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. É isso que eu quero que você solte. Eu não quero que você demonstre para Ele que você é mais forte. Eu quero que você demonstre para mim que você entendeu o que eu te ensinei e que você decidiu me seguir, perdoando aquele que fez a maldade contigo. Quem não ama Cristo não vive como Cristo, logo não parece com Cristo. E uma conclusão, irmãos, para essa partezinha final, talvez hoje a pergunta não seja, aqui, quem é cristão? Mas sim, quem aqui precisa se arrepender de viver um cristianismo apenas de nome? Isso é uma reflexão. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu acho que eu travei os dedos e passei alguns bons minutos tentando justificar para mim mesmo se a resposta seria sim ou se seria parece mais ou menos. Porque no fim, não importa como somos chamados, importa como seremos conhecidos diante de Deus, diante do trono dele. Em Mateus 7:21 diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é o que eu digo, é o que eu faço. Cristão é alguém que carrega Cristo para o mundo que não pode mais vê-lo fisicamente. Irmãos, nós temos o dever de carregar a imagem de Cristo, para que aqueles que não tiveram o privilégio de nascer de novo ainda, olhando para você, Marquinho, diga: Ele é Cristo, a imagem de Cristo fisicamente pelo seu comportamento. É esse que a gente precisa.